E aí, fellas, Mister X aqui, e desculpa o sumiço, eu espero que esteja legal o que eu tô fazendo, eu tô testando uma iluminação nova. A gente tem que melhorar eventualmente pra muitas coisas por aqui, né, então... Não sei se vai ficar muito perfeito, mas é isso, estamos aí. Bom, fellas, no meio tempo da minha ausência, acabou rolando a volta da série de One Piece, e eu continuo com o mesmo pensamento. A série de One Piece é extremamente... Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir o seguinte: dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Se possível, comenta aí o que você achou do vídeo. E bom, sem mais delongas... Com essa volta triunfante do canal, eu tenho um sincero pedido de desculpas, porque eu fiquei meio longe, porque, cara, infelizmente eu gripei sequencialmente, fiquei doente sequencialmente entre o carnaval e o pós-carnaval. Os vídeos que eu tinha preparado não ficaram muito legais e, enfim, né? Coisas da vida acontecem. Mas antes, deixa eu me explicar. Antes que vocês inventem de tacar pedras em mim, afinal, eu acho que não vai dar muito certo, já que eu tô bem longe de vocês. Eu já acompanho One Piece já tem pelo menos aí uns 5 anos, mais ou menos, entre o anime e o mangá. Então eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre o que eu achei entre a adaptação mangá e anime e essa série live action. Quando essa série tinha sido anunciada, eu só tinha um pensamento: cara, eles não vão conseguir adaptar tudo, porque One Piece funciona muito bem como um mangá e funciona muito bem também como um anime, mas uma série live action, cara, não tem como isso dar certo, ou pelo menos não tem como dar certo a longo prazo. Inclusive, saiu até umas notícias depois que o único motivo pelo qual o visual do Chopper é do jeito que é foi porque o Oda interveio diretamente sobre o que ele achava melhor. Ou seja, acho que isso nunca é um bom sinal. Mas eu já estou me adiantando um pouco. Mas uma das coisas centrais que me faz achar essa série muito mediana, talvez até medíocre, é o fato de que muitas coisas são adaptadas e às vezes até meio rushadas entre a adaptação live action e como as coisas acontecem no anime. Vou dar um exemplo. E vai ter muitos spoilers da segunda temporada, então se você não assistiu, esse é o seu momento para parar e assistir. O Bartolomeu ter aparecido junto com os Chapéus de Palha, pra mim foi uma ideia muito de Jerico. Não porque eu não gosto do Bartolomeu, eu adoro o personagem dele, mas é porque o personagem dele, pra mim, ele só faz sentido porque ele é uma surpresa dentro da série. Em que sentido? A primeira vez que o Bartolomeu aparece lá em Dressrosa, tem um motivo narrativo muito interessante, que é mostrar o impacto que o Luffy causa no mundo, mesmo sem a gente saber. Porque afinal, se o Roger conseguiu inspirar muitas pessoas a ir pro mar e viver aventuras, por que não o Luffy, que é o protagonista que a gente tanto acompanha? E isso é muito interessante no personagem do Bartolomeu. E ele ter aparecido logo agora em Logtown, cara, nossa, pra mim foi uma extrema bola fora. Os visuais dos personagens continuam muito okzão, sabe? Eu sinto que alguns personagens ficam melhores do que outros, ou os seus visuais ficam mais bem adaptados uns do que outros. Por exemplo, o Smoker, cara, ficou muita cara de cospobre. Da mesma forma, a Tashig ficou completamente com cara de cospobre. E toda a série fica o tempo todo com esse clima, com essa aparência de cospobre, sabe? O Igaran ficou horrível, na minha opinião. A Vivi ficou legalzinha, mas ainda dá aquele sentimento de cospobre. Eu acho que o melhor visual que eu vi nessa série toda foi o do Mr. Tree. O que eu fiquei muito surpreso do personagem mais galhofa, ou pelo menos um dos vilões mais galhofa da série, foi o que ficou com a melhor representação visual. Pra você ver, né, cara? Mas, para além de tudo isso, cara, eu sinto que o que me faz achar a série live action
de One Piece completamente medíocre é o fato de que ela é One Piece for Dummies, ela é One Piece para leigos, ela é One Piece para quem não curte tanto One Piece, sabe? Ela parece One Piece para um não fã de One Piece. Eu acho que a grande questão, cara, dessa série de One Piece é que, pra mim, essa série, ela é sapor One Piece. Ela só sapor One Piece. É como se literalmente você pegasse o anime, pegasse o mangá, você não só condensasse isso, mas você deixasse extremamente palatável para pessoas que não são fãs, talvez darem uma chance pro anime ou darem uma chance pro mangá. O que em conceito, em ideia, é até interessante. Mas, cara, você vai gastar milhões e milhões num projeto que ele não vai dar tantos frutos assim, ou os seus frutos eles vão ser muito menores pro retorno, sabe? Eu acho que pra mim isso não faz sentido, sabe? Ah, sem contar que eu vi alguns vídeos no YouTube que as atuações estão bem ruins. Cara, eu dei uma olhada no momento em que o Dragon, que é uma das coisas mais da horas, que é a gente não saber quem é o Dragon, aparece e salva o Luffy do Smoker. Eu vi um cara falando que, nossa, essa cena é muita aura e não sei o que. Mano, eu só vi 2 caras fazendo um mega cospobre com uma atuação muito sofrível, extremamente tosca, é simplesmente um dos momentos mais icônicos do anime. E eu sinto muito isso, cara, que essa série, ela completamente capa todos os momentos que eu gosto do anime e do mangá. A exemplo, cara, uma das minhas cenas favoritas do início do anime, ainda na saga East Blue, que é, apesar da galera não gostar muito da saga de East Blue, é uma saga muito legal pra você apresentar os personagens. O meu arco favorito, por incrível que parível, ainda é o arco de Logtown. Porque tem um dos momentos que pra mim é um dos mais icônicos de toda a saga One Piece, que é o momento que o Luffy afirma que ele vai ser o rei dos piratas no cadafalso em que o Roger bateu as botas. Bro, para além de aura, para além de tudo isso, sabe? Cara, a simbologia, sabe? A semiótica, todas as questões narrativas, todos os momentos narrativos dessa cena são maravilhosos no anime e no mangá. Mas aí a série vai lá e bota tudo acontecendo de noite, porque é mais barato de fazer efeitos visuais quando a luz é uma luz noturna, digamos assim. E vocês podem prestar atenção. E aí, querendo ou não, eles guardaram orçamento para a próxima saga, ou até para os episódios mais finais dessa temporada. Os arcos que eles definiram para adaptar nessa segunda temporada são arcos legaizinhos, que são arcos mais de aventura, de início de grandes sagas, etc., né? Que é o início da saga Alabasta. Mas as coisas realmente que movem a trama para frente só vão acontecer em Alabasta, que é um dos melhores arcos do início de One Piece, mas que infelizmente vai ficar para uma terceira temporada. E cara, olha que louco, você tem uma distância da primeira para a segunda de 3 anos de uma janela de lançamento. Brother, todo mundo envelheceu 3 anos, ou pelo menos a boa parte envelheceu 3 anos de lá pra cá. Irmão, isso é muito tempo. E em One Piece tudo tá ocorrendo num período de 3 anos, mais ou menos. São 1000 e tarará capítulos, mas tudo está ocorrendo no período de só 3 anos. Então não tem como a série conseguir sustentar, principalmente com uma porrada de atores, com vários personagens, etc. Não tem como a série conseguir sustentar a longo prazo. E para além disso, a série continua ativamente capando grandes momentos de One Piece. E olha, pra não dizer que tudo é ruim na série, eu realmente gostei do que eles fizeram com o Sanji. Querendo ou não, audiências ocidentais têm muito problema com Eti. Eu, pessoalmente, já falei pra vocês, não tenho muito problema com Eti. Eu acho o Eti até muito necessário. Vide o discurso recente de Fire Force,
que inclusive quando chegar no final eu provavelmente farei um vídeo sobre. Essa série pra mim fez uma maravilha, sei lá, conseguiu salvar o personagem do Sanji essencialmente, até porque a Toei odeia o Sanji e meio que todo mundo que é fã de One Piece sabe disso. Apesar deles revelarem um pedaço da história do Sanji, etc, eu achei legal o fato de que eles colocaram um personagem falando um pouco da história dele, do passado dele, etc, com a mãe dele, que é um momento muito emocionante do anime e do mangá, mas que aqui acabou tendo um peso diferente, sabe? E eu acho que a interpretação do Wendell Bezerra caiu muito bem pro personagem. E além disso, cara, uma das coisas que pra mim torna a série extremamente palatável é o fato de que a dublagem é muito boa. Afinal, são quase todos os mesmos dubladores do anime aqui no Brasil, que, mano, na moral, facilita muito eu curtir assistir, sabe? E vários momentos eu achei interessante, por exemplo, quando aparece o Brook e os piratas de Humbar no flashback da Labum, que é um momento bem mais interessante mais lá pra frente. Afinal, Thriller Bark ainda é meu arco favorito de One Piece. Eu sei, é meio surpreendente, mas Thriller Bark ainda é meu arco favorito de One Piece. Afinal, o Brook é meu Mugiwara favorito e meu personagem favorito de One Piece. Ver ele em tela foi bem legal, pra ser honesto. Mas eu acabo sentindo que é mais... a Netflix tá dizendo, olha, esse personagem aqui, ele tá aparecendo aqui. Mas já vai se acostumando, porque talvez ele não apareça de novo, porque talvez a gente não consiga adaptar tudo, viu? E de fato, cara, é impossível. Eu juro pra vocês, se eles conseguirem chegar no arco de Enies Lobby, eu ainda acho que é muito. E, sinceramente, eu acho que a forma que eles estão adaptando os arcos tá bastante interessante até. Tipo, 1 ou 2 episódios por arco. E cortando muita gordura que tem em One Piece. Apesar de One Piece ser longo e ter grandes momentos, tem muitos momentos de One Piece que são muita gordura. Não só no anime, mas no próprio mangá também. Às vezes você sente um problema de ritmo. O ritmo pior ainda é do anime mesmo. Não tem muito o que dizer o contrário. Então, eu sinto que o ritmo da série ele consegue compensar muitas falhas do anime e do mangá, em termos de ritmo narrativo. Então eu acho que eles conseguem reduzir bem muita coisa que realmente é muito desnecessária. Mas ainda assim, eu fico eternamente com aquela sensação, cara, isso aqui é um One Piece mais piorado. Ele não é One Piece Evolution, mas ainda assim é só One Piece Sapor One Piece. E mano, eu não sei vocês, mas eu tô completamente cansado de coisas que são só o sabor daquilo e não são a coisa em si. Afinal, se a gente tem mistura que parece leite condensado, mas não é leite condensado, chocolate que finge ser chocolate, mas não é chocolate, e One Piece que parece One Piece, mas não é One Piece, eu prefiro ficar com o que é One Piece de verdade. É isso, meus queridos fellas. Digam suas opiniões e, como eu sempre digo nesse canal, eu vou ser o rei dos piratas!